A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 22º dia do nosso propósito de 66 dias no livro de Isaías. É uma alegria saber que Deus tem permitido caminhar juntos por sua palavra, um capítulo de cada vez. E se hoje é o seu primeiro dia, seja muito bem-vindo. Que essa leitura fortaleça a sua fé e que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento enquanto meditamos nas Escrituras. É possível estar tão ocupado com a vida que acabamos esquecendo de olhar para Deus. Vamos começar com esta questão. Mas ontem, nós caminhamos por Isaías 21, contemplando a figura do atalaia. Aprendemos que permanecer vigilantes também faz parte da caminhada da fé. Nem sempre entendemos o tempo de Deus, mas podemos descansar, sabendo que Ele continua no controle de todas as coisas. Mas hoje, a nossa caminhada vai continuar e quero convidar a você a refletir sobre uma pergunta. Quando enfrentamos dias difíceis, qual costuma ser a nossa primeira reação? Resolver tudo rapidamente? Procurar respostas? Confiar apenas na nossa capacidade ou buscar ao Senhor antes de qualquer outra decisão? Vivemos em dias em que tudo acontece muito depressa. A internet é rápida, a tecnologia, num piscar de olhos, já está lá. As redes sociais, nós estamos apertando o botão de acelerar vídeos, áudios, tudo ao nosso redor. São tantas as responsabilidades, tantas as preocupações e tantos compromissos que, sem percebermos, podemos ocupar nossas mãos com muitas coisas e deixar o nosso coração distante de Deus. Não vamos responder esta pergunta agora. Vamos permitir que a própria palavra do Senhor nos conduza. Portanto, respire fundo, acalme o seu coração e vamos abrir nossas Bíblias em Isaías no capítulo 22. A minha versão é a NVT, mas se a sua for diferente, não tem problema. Basta apenas me acompanhar, pois o importante é caminharmos juntos e permitirmos que Deus revele ao nosso coração aquilo que Ele deseja nos ensinar hoje por meio de sua palavra. Vamos lá? Isaías capítulo 22. Mensagem a respeito de Jerusalém. Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o vale da visão. O que está acontecendo? Porque todos correm para os terraços. A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nessa cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada nem pela batalha. Todos os seus líderes fugiram, renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse: deixe-me chorar em paz. Não tentem me consolar. Deixem-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Que dia de grande aflição! Que dia de confusão e terror, enviado pelo soberano Senhor dos Exércitos, sobre o vale da visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados, lamentos ressoam nas encostas dos montes. Os elamitas são arqueiros, com os seus carros e cavaleiros. Os homens de Quir levantam seus escudos, carros de guerra enchem seus lindos vales, cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas, inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém, guardam a água no tanque inferior, examinam as casas e derrubam algumas, usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar água no tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito tempo planejou estas coisas. Naquele dia o soberano Senhor dos Exércitos chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspem a cabeça e vestissem pano de saco. Ao invés disso, vocês dançam e brincam? Abatem gado, matam ovelhas, comem carne e bebem vinho? Dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o soberano Senhor dos Exércitos, falei. Mensagem para Sebna. O soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem.
Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si? Um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe, ó homem poderoso. Ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar, e seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para o Senhor. Sim, eu o expulsarei de seu cargo, diz o Senhor. Eu o removerei de sua posição. Então chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, para ocupar o seu lugar. Vestirei Eliaquim com as roupas oficiais que você usava, e eu lhe darei seu título de autoridade, e ele será como pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir as portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar as portas, ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: chegará o dia em que arrancarei o prego, que parecia tão firme, e ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Uau! Vocês ouviram a voz de Deus? Porque eu ouvi. Alto e bom som. Como dizem os ingleses, loud and clear. Meus irmãos, esta é sem dúvida uma leitura muito forte, muito marcante, e a gente aprende muito com ela. É um pai corrigindo seus filhos. Um pai que tem um amor gigante. Mas antes da nossa leitura, nós deixamos uma pergunta em aberto. Qual é a nossa primeira reação quando enfrentamos dias difíceis? Ao caminharmos por este capítulo, encontramos um povo que se preparava para enfrentar o perigo. Eles reforçaram os muros, organizaram a cidade, cuidaram de reservatório de água, fizeram tudo o que julgavam ser necessário. Mas havia algo que não podia faltar. O próprio capítulo nos mostra que eles deixaram de olhar para aquele, o nosso Senhor amado, que sempre esteve acima de todas as circunstâncias. E neste capítulo, nós não apenas nos ensinam que devemos abandonar a responsabilidade, pelo contrário, há momentos em que precisamos agir, precisamos trabalhar e tomar decisões. Mas Isaías nos convida a lembrar que nenhuma estratégia humana pode ocupar lugar na nossa dependência e obediência a Deus. As nossas mãos não podem estar ocupadas o tempo todo, mas elas podem estar ocupadas também. Mas o nosso coração precisa permanecer voltado ao Senhor. A luz que acabamos de ler talvez seja uma boa oportunidade para examinarmos o nosso próprio coração. Quando surgem os desafios, qual tem sido o primeiro lugar para onde os nossos pensamentos correm? Para a preocupação? Para os nossos próprios recursos? Ou para Deus? Nós também notamos que, em meio a tanta guerra que estava acontecendo na leitura, alguns estavam se divertindo, comemorando o último dia da vida deles, ao invés de focar em Deus, ao invés de perguntar a Deus qual seria o próximo passo. E que hoje permitamos que essa palavra produza em nós uma confiança muito mais profunda que antes, porque antes de qualquer resposta humana existe um Deus que continua governando todas as coisas. Sabe, irmãos, nenhuma solução está completa se o nosso coração estiver distante daquele que permanece no controle de todas as coisas. Por isso, a palavra perfeita para o dia de hoje é esta: dependência. Se essa palavra encontrou lugar no seu coração, escreva nos comentários a seguinte frase: minha confiança permanece no Senhor. Será uma alegria ler o que Deus tem feito na sua vida durante essa caminhada. E lembre-se que ao participar dos comentários, vocês vão poder ajudar outras pessoas, assim como eu e você, a conseguir receber esta palavra de amor e carinho.
E o versículo do dia para hoje é: convido a você a se destacar. Mas vamos abrir no 22:11, porque este versículo ele é muito importante. Vamos lá. 22:11, onde está você? Aqui, entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar água no tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não leva em conta aquele que há muito planejou estas coisas. Este versículo, na sua integridade, ele fala muito mais. E eu vou deixar vocês pensar e refletir sobre eles. Ao caminharmos por Isaías 22, nós contemplamos um Deus que continua chamando o seu povo a voltar os seus olhos para Ele. As circunstâncias podem exigir decisões, planejamento e principalmente responsabilidade. Mas esse capítulo nos lembra que nenhuma destas coisas substitui uma vida de dependência no Senhor. À luz desta palavra, nós vamos levar conosco uma pergunta para o restante do nosso dia. O que Deus deseja revelar ao nosso coração hoje por meio deste capítulo? Muito obrigada por ter caminhado comigo durante esta leitura. E se essa leitura te edificou, compartilhe esse propósito com alguém que também deseja conhecer profundamente a palavra de Deus. Amanhã nós estaremos juntos em Isaías 23. Nós vamos ver que tudo aquilo que o ser humano costuma colocar no seu orgulho também passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Até amanhã. Que Deus te conceda muitas bênçãos e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? Te vejo amanhã. Tchau, tchau.